Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao Papo de Dinheiro, seu podcast, seu programa de educação financeira e finanças pessoais. Eu sou Felipe Nascimento e hoje temos aqui o Rodrigo Azevedo, planejador financeiro, sócio fundador da GT Capital, para um papo bastante interessante, um papo bastante bacana a respeito de planejamento financeiro, crédito e também como que as pessoas podem ter uma percepção melhor sobre construção de patrimônio, também o planejamento do seu patrimônio ao longo do tempo. Rodrigo, eu quero agradecer, obrigado por estar aqui com a gente, é um prazer recebê-lo aqui na mesa do papo. Valeu, obrigado, Felipe, pelo convite. Sempre um prazer estar aqui com vocês, né? Na primeira vez que eu tô na casa, então já me sinto bem familiarizado aqui com vocês e sempre fico muito feliz. Eu acho que são oportunidades que a gente tem de, como tu disse, trocar um papo interessante, falar um pouco sobre o mercado e no fim do dia, né, se a gente levar conhecimento para investidores, para pessoas, enfim, que se preocupam com as finanças, que deveria ser a realidade de todos, mas para quem quer melhorar, quer evoluir na sua parte financeira, acho que no final do dia, se a gente atingir uma pessoa, a gente já teve o nosso dia ganho aqui, e é o que eu busco quando eu tiro um tempo, né, para vir aqui conversar com vocês, a gente falar um pouco sobre esse mercado que eu gosto tanto, sou apaixonado. Muito bom. A gente aqui, né, Rodrigo, é apaixonado pelo mercado, apaixonado pelas finanças pessoais. E antes da gente entrar efetivamente, né, no nosso tema, eu queria que você falasse um pouquinho sobre você. A gente conversava nos bastidores, você que é lá do Sul, traz um pouquinho dessa trajetória, essa expertise até chegar no dia de hoje. Maravilha. Bom, eu na semana passada completei 18 anos de mercado financeiro, né, o que, para mim é uma marca bem relevante, porque metade da minha vida, eu tenho 36 anos, então metade dela foi atuando no mercado financeiro, inicialmente dentro de uma grande instituição, então trabalhei, né, por 11 anos no Banco Bradesco, saí no ano de 2017 ao lado de dois, então, colegas, hoje sócios, para fundar a GT Capital, escritório de assessoria de investimentos, hoje vinculado ao BTG Pactual, hoje o maior escritório do BTG no estado do Rio Grande do Sul. Então, uma trajetória aí de 18 anos de carreira, de quase 7 anos de empreendedorismo, onde, para mim, assim, o que me traz, assim, o que me deixa mais feliz em relação a tudo isso é, de fato, o poder que a gente tem, de fato, de ensinar, de mostrar para as pessoas algo que no nosso país não é algo tão difundido, que é a educação financeira, que é, enfim, trabalhar melhor com o dinheiro, lidar melhor com o dinheiro, que eu acho que também acaba sendo um tabu. Então, acho que durante esses 18 anos aí, eu busquei sempre pautar minha carreira na parte, primeiro, de certificações. Então, tenho lá, basicamente, as certificações todas do lado comercial. Eu tenho o CPAs, o CEA, o CFP. Isso me fez, ao longo do tempo, além, enfim, de me desenvolver profissionalmente dentro das instituições e agora dentro à frente da GT Capital, também consegui atingir investidores, colegas profissionais e fazer com que eles saíssem, né, de bate-papos ou de momentos como esse com mais informações e mais preparados para o que o mundo aí fora, né, tem de desafios. Então, acho que é um pouco disso que eu busco fazer, busquei fazer até agora e busco fazer a partir de agora. Estamos lá em Porto Alegre, né, como tu comentou, acho que também foge um pouco do padrão, porque muitas vezes eu até acompanho o programa aqui, grande parte dos convidados acabam sendo de São Paulo, então sempre que vem para São Paulo busco também participar para mostrar que também, que aquele profissional que muitas vezes quer desenvolver a carreira no mercado financeiro, mas acha que não estar em São Paulo acaba sendo uma limitação. Pelo contrário, acho que existem grandes oportunidades em outros centros, eventualmente com um pouco mais de dificuldade, com um pouco menos de vagas disponíveis, mas, né, se tu buscar, se tu te preparar para isso, se tu tiver também as conexões certas, com certeza é possível de tu evoluir nesse mercado, de tu chegar, enfim, no patamar que eu cheguei hoje, que é o que eu queria. De fato, eu queria ter um negócio do meu jeito, do jeito dos meus sócios, vinculado a uma marca muito forte, que é a marca do BTG, por exemplo, hoje, e estou conseguindo difundir aí as minhas ideias, tudo aquilo que eu aprendi, em momentos como o que a gente está aqui agora. Então, é isso. Ô, Rodrigo, você estava falando, né, de Porto Alegre e eu queria puxar um pouco desse gancho justamente para o cerne do nosso papo, que é um planejamento, que é uma forma da gente se programar ou traçar planos, traçar metas, traçar alguns objetivos na nossa vida financeira. Recentemente a gente teve toda aquela questão, toda aquela tragédia no Rio Grande do Sul, e eu queria que você pegasse um pouquinho dessa experiência, pegasse um pouquinho do que você enfrentou e o que viu as coisas acontecerem lá no Rio Grande do Sul, justamente para destacar essa importância de ter um planejamento, de ter uma reserva de emergência, de ter algum suporte em nível financeiro para superar ou para atravessar de alguma forma as adversidades que a vida impõe aí na vida das pessoas. Perfeito, Felipe. Eu acho que a gente já teve um outro grande aprendizado recente, que foi a questão da pandemia, né? E agora
mais especificamente lá no estado, a gente teve as enchentes. Como a gente até falava aqui, um momento realmente bastante difícil, bastante duro, onde, de fato, no primeiro momento não havia o que ser feito, né? Assim, foi um momento onde todo mundo, de alguma maneira, entendeu que era necessário ajudar, seja entrando num barco e resgatando pessoas, seja recebendo esses resgatados, seja fazendo marmitas, seja, enfim, uns 20 dias, de fato, onde nada mais se pensava a não ser ajudar o próximo, e, de fato, sem saber quem estava ali, né? Sem olhar para quem estava ali. Mas, passado isso, acho que a gente começou também a entender que o nosso papel lá, por exemplo, enquanto assessores de investimentos ou qualquer profissional da área financeira, também era de estar ao lado dessas pessoas no momento pós-enchente e pós-perdas e pós-identificação de possíveis prejuízos. E o que a gente conseguiu enxergar e já colocar em prática, logo na sequência, foi esse papel, de fato, de aumentar o que até então muitos clientes tinham de visão sobre nós, que era, GT Capital, pessoal dos investimentos, pessoal que vai me ajudar com o meu recurso que eu tenho aqui guardado, mas não, de contar com a gente para, de fato, repensar o negócio como um todo, rever estratégias. A gente sempre comenta, né? A gente sempre gosta de mostrar para o nosso investidor, a gente, inclusive, está dentro da nossa missão do negócio, a gente busca investidores que estejam buscando, de fato, evolução patrimonial. Então, a gente não está lá olhando para o cliente que quer fazer uma operação e ganhar um percentual elevado, que queira buscar simplesmente somente um mercado, não. A gente foca, né, em clientes que tenham interesse em crescer o patrimônio, em evoluir ao longo do tempo e contar com a nossa ajuda para isso. Então, acho que esse momento ali de crise, enfim, e de algo que a gente também a nossa geração não tinha vivido, apesar de já ter acontecido no passado, o nosso papel foi bem importante para ajudar empreendedores que assim, dominam muito os seus negócios. Então, né, ele sabe muito bem sobre o que ele faz, sobre o que ele entrega lá para os clientes dele no final, gere também bem a sua empresa de maneira financeira, mas muitas vezes ele não tinha tanto conhecimento dessa parte financeira nas tomadas de decisões. E quando se tem uma situação como essa, né, de extrema urgência, de fato, ele ter um profissional do lado dele, ajudando a olhar para a realidade, para o que ele teve de impacto e olhando para o futuro, com certeza faz com que ele tome decisões mais acertadas. Então, um exemplo que eu dou é muitas vezes aquele cliente que ele nunca foi um tomador de crédito, mas também nunca parou para entender de que maneira um crédito poderia ajudar ele, se for um crédito barato. E esse momento agora lá, seja clientes nossos que puderam retirar uma linha emergencial por estavam em áreas alagadas, ou mesmo aquele que não foi, mas que, enfim, teve fornecedor que foi prejudicado, a gente conseguiu trazer uma visão mais estratégica, que muitas vezes ele acabava não tendo, porque o negócio já rodava de maneira automática, era um negócio lucrativo, mas na hora das principais tomadas de decisões ali financeiras, eles tomavam sozinho. E ter alguém hoje como a figura do assessor para te ajudar nisso, muitas vezes faz com que tu tenha uma economia, que tu consiga, né, melhorar a tua margem num negócio, às vezes, que tem uma margem muito apertada. Então, acho que isso foi algo que a gente conseguiu, que nos deixa feliz também. Então, tanto quanto lá fazer uma marmita, fazer um resgate, agora nessa reconstrução, está ajudando os clientes, né, de maneira, de fato, direta, a reerguerem seus negócios, a melhorarem seus negócios daqui para frente. Porque, assim, preparar é muito difícil, né? Assim, preparar para algo tão grande. Mas, como tu bem disse, tanto a pessoa física ter uma reserva de emergência para eventuais questões como essa, mas a empresa também saber como lidar, né, estrategicamente, financeiramente, quando se depara com uma situação como essa, que de fato era inesperada, né? Rodrigo, antes da gente falar especificamente sobre o crédito e sobre algumas nuances mais interessantes sobre essa questão, eu queria entender um pouco sobre esse momento, né? Porque você falou, né? A pessoa física e o PJ tem muitas semelhanças, né? Até mesmo nessa questão de um planejamento. Você sentiu nas suas interações, nas conversas que você teve com as pessoas depois de tudo que aconteceu, que as pessoas ficaram mais presentes para a necessidade de fazer esse planejamento? É claro, você falou, teve um evento muito importante que foi a pandemia, mas teve logo em seguida essa questão de toda a enchente, de toda essa tragédia climática que aconteceu. As pessoas estão mais presentes, com quem você conversa, as pessoas estão mais procurando esse amparo, esse conselho, esse assessoramento em relação a, poxa, eu não tinha, agora eu quero começar a fazer uma reserva, eu quero começar a tomar decisões mais pensadas em relação à minha vida financeira. Você percebeu que as pessoas estão mais buscando esse tipo de informação, esse tipo de conselho e ajuda? Eu acho que sim, Felipe. Eu acho que, se for a gente for pegar, então, tração paralela os últimos 4 anos, vamos pegar a pandemia para cá, eu acho que sim, teve uma mudança muito grande, e eu acho que já fez com que muitas pessoas tivessem o impacto agora, por exemplo, focando lá no estado, um impacto reduzido
para essa questão da enchente, né? Porque como eu bem comentei ali no nosso papo, foram 20 dias onde, de fato, basicamente ninguém conseguiu trabalhar, fazer qualquer outra coisa que não estar ajudando quem estava precisando. Então, isso tem um impacto, independente de qual seja a profissão, né? Ou de que maneira essa pessoa é remunerada, ela sofreu um impacto no mês dela, financeiro, e eu vejo hoje, assim, que esses últimos 4 anos fizeram com que as pessoas tivessem mais consciência em relação a isso. Eu acho que tem toda a parte também, eu acho que de educação financeira hoje que está disponível, né? E eu acho que, aqui a gente está falando, né, de um canal muito importante nisso. Então, o digital como um todo, né? As mídias digitais, de certa forma, abriram espaço para muita educação. A gente também sabe que tem que fazer todo aquele controle do que é, de fato, relevante e o que não é. Mas eu acho que isso fez, sim, com que as pessoas hoje... e aí, de novo, é que eu estou falando desde o meu investidor lá, que tem já um patrimônio super elevado, olhar um pouco mais de atenção a isso, ou até pessoas, às vezes, do nosso meio, né, amigos e familiares, demonstrando essa preocupação. Então, eu tenho que ter uma reserva de emergência, eu tenho que estar preparado para uma eventual falta de remuneração ali por 3 a 6 meses. Então, eu sinto, sim, acho que isso já é algo que, como eu falei lá no início, né, o nosso país ele nunca foi acostumado com isso. Acho que hoje já é algo que, de certa forma, se não do nível ideal, já está mais presente na vida, né, das pessoas. Olha, eu preciso me organizar, eu preciso ter uma reserva para um eventual problema que eu venha a ter. Mas, de novo, está no nosso, né, dia a dia aqui ajudar com que isso cada vez chegue mais adiante, mostre o caminho também, não é simplesmente só a pessoa saber, acho que ela tem que procurar ajuda, né, um profissional. Eu sempre comento, acho que os profissionais do mercado financeiro, eles estão aqui para isso. Seja qual for, seja o assessor, que é o meu papel hoje, seja o consultor, seja o gerente do banco mesmo. Eu, enquanto gerente do banco, por muitas vezes, apesar de não ser lá o que o banco esperava de mim, eu ensinava o cliente, tentava mostrar para ele a importância disso. Então, aquele lugar, se todos nós que estamos atuando nesse mercado, de alguma maneira, buscarmos isso no dia a dia, seja impactando uma pessoa, seja impactando milhares através de um programa como esse, tá tudo certo. A gente está fazendo com que esse mercado se torne mais forte e que as próximas gerações já convivam de maneira mais natural com essa questão, né, de economia, de ter uma reserva, de buscar depois um segundo passo em investimentos. Acho que é isso. Você citou 2 pontos interessantes aqui, Rodrigo, porque a gente pode falar de uma questão de confiança e empatia, né, do cliente com o assessor, com o gerente, e você falou de talvez uma cultura. Então a gente percebe que tem uma cultura das pessoas procurarem, de repente, até o gerente de banco, e eles terem esse papel educacional e ter esse papel mais de trazer uma visão, né, um pouco mais aprofundada das questões. Eu queria entender um pouco na sua visão, né, justamente sobre esse papel, essa relação de confiança com os clientes, com as pessoas, até mesmo num ambiente que a gente fala que dinheiro é um negócio complicado, porque é a sua trajetória, é a sua vida, a noite que você não dormiu para... É a parte mais sensível do corpo. Dinheiro. O bolso é a parte mais sensível do corpo. Fala um pouquinho sobre essa relação de confiança e essa proximidade dos clientes com o gerente, com o assessor, com as pessoas que realmente estão cuidando dessa parte sensível do corpo. Perfeito. Eu acho que o principal ponto nessa relação é, de fato, o que tu falou, que é a confiança. É tu se sentir confiar na pessoa que está te direcionando, te mostrando os caminhos, ou seja, a pessoa que te dá os conselhos em relação as tuas finanças, né? Hoje em dia, assim, o nosso mercado, aí eu vou citar aqui assessoria e consultoria principalmente, ele passa por uma grande polêmica em relação à remuneração do profissional, né? Mas isso vai ser, é honesto, não é honesto, é claro, não é claro, é melhor a remuneração fixa, melhor a parte de corretagem. E eu, na minha visão, essa discussão ela tem que ser muito mais questão do profissional do que, de fato, o formato de remuneração. Porque eu penso no meu caso, usando o meu exemplo. Eu fui bancário, né? Então eu atuei no modelo CLT, onde o banco me direcionava, né? E lá eu conseguia, com todas as restrições possíveis, da maneira como o banco lida com o profissional, atender bem o meu cliente. Tanto que tenho clientes hoje que eu trouxe da época do Bradesco. De que maneira eu fazia isso? Sendo honesto. Então, assim, olha, tá melhor a taxa no Itaú? Faz no Itaú. Quando vencer, me dá vencimento, eu vou te ligar e se eu tiver melhor, eu vou trazer esse dinheiro para cá. É uma oportunidade, a carteira lá tá performando melhor? Beleza, não tem problema, pode levar, a gente conversa mais à frente. Então, no momento que o profissional, ele é transparente, né, com o cliente, e o cliente sente essa segurança, ele de fato vê que tu está preocupado com o recurso dele, essa relação está feita e tu pode seguir com esse profissional pelo resto da vida. Então, independente da maneira de remuneração, eu concordo muito que o mercado, sim, ele tem que ter os 2 tipos. Ele tem que ter a remuneração com FII fixo, ele tem que ter a remuneração por, né, distribuição de produto. Mas no limite, o que vai fazer diferença de fato para o cliente é a confiança no profissional que está ao lado dele. Porque se o cara for uma pessoa de má índole, seja qual for o formato que ele tiver, ele vai prejudicar o cliente. E
tem N maneiras, qualquer uma dessas formas de atuação tem seus conflitos de interesse e tem maneiras de prejudicar o cliente. Então, de outro lado, se o cliente lá na ponta, ele confia no assessor, no consultor, quem está direcionando ele, esse assessor consegue demonstrar que de fato está preocupado com o dinheiro dele, que vai demonstrar os melhores caminhos, acho que essa relação, ela tende a ser eterna, que é o que a gente busca, né? O nosso escritório é um escritório pequeno, enxuto, né? Em termos de equipe, quantidade de clientes também, porque o que a gente tenta fazer lá é chegar o mais próximo possível do dia a dia, da família, dos detalhes da vida de cada cliente e entregar uma solução pronta para ele. Independente do qual que é o produto que o banco está falando, que o mercado está falando, é entregar o que ele precisa para aquele momento de vida dele, para o perfil dele. E eu acho que esse é o diferencial. É aí onde a pessoa, seja ela qual for a classe social dela, o momento de vida dela, ela vai conseguir evoluir quando ela tiver confiança em alguém. Então, a minha dica seria muito assim, procure alguém que tu confie, que tu sinta que de fato está preocupado com o que tu quer, porque isso também é fácil de perceber, assim, né? Eu entendo que seja fácil de tu entender alguém que muitas vezes só te liga para te falar de um produto, que quer daqui a pouco tá o tempo todo mudando a tua carteira com ideias totalmente diferentes, e alguém que, senta contigo, discute, te entende, pega os teus objetivos, quando te traz uma solução te explica por quê, e aí vem o poder da educação, né? Algo que eu sempre olhei, eu sempre vou ensinar o meu cliente. Porque eu ensinei ele, depois quando eu for mostrar alguma outra coisa, vai ficar mais fácil de falar, lembra que eu te expliquei lá o que era CDI? Lembra que eu te expliquei o que era inflação, IPCA+? Esse título aqui é isso. Então, assim, facilita e eu sinto que o cliente se sente seguro. E aí, como eu te falei, acho que aí é o match perfeito, né? Ô Rodrigo, tem a questão, e aí você abordou muito bem essa situação de, talvez encontre-se formas para prejudicar o cliente, né? E aí a gente até confronta com a história da diversificação, que muita gente fala, a diversificação precisa haver, né? Não coloque todos os ovos na mesma cesta, até para você ter mais possibilidades, para você, tanto de crescimento de patrimônio, quanto de minimizar algumas perdas, né? Nesse sentido, qual que é o papel da diversificação nesse ponto específico também de conseguir, né, essa proteção, de repente até uma diversificação institucional, um pouquinho num fundo aqui, um pouquinho por conta própria, para tentar criar, né, um patrimônio, para tentar criar uma blindagem e até mesmo para dar os primeiros passinhos numa possibilidade de você gerenciar uma parte do seu patrimônio ali. Claro, a gente sempre fazendo essa relação com a confiança, com a transparência e tudo isso que você trouxe na resposta anterior. Perfeito. Eu acho que, enfim, a diversificação ela tem, sim, um poder muito importante em tudo isso, seja a diversificação em qual nível for, né? Seja uma diversificação de classe de ativos, seja uma diversificação de risco de entidades, né? De onde esse recurso está. Mas eu também isso é algo, assim como a resposta ali anterior, eu vejo que já tem tido mais consciência por parte dos investidores. Então, muitas vezes pensava assim, eu sou um cliente conservador, eu basicamente invisto em renda fixa e eu não vou diversificar. Não, tem como diversificar a tua carteira dentro da classe de renda fixa entre outras várias subclasses. Então, beleza, não vamos colocar em risco na carteira um risco de renda variável, de grandes oscilações, mas vamos então colocar riscos de renda fixa. Claro que também demonstrando que renda fixa ela não é só para cima, né? Eventualmente ela tem um movimento também para baixo, mas levando, e aí de novo, tendo essa relação de confiança, onde eu vou explicar para o meu cliente tudo de ruim que pode acontecer, mas também de outro lado, onde ele está ganhando nessa diversificação, e aí do outro lado o cliente entendendo isso e se sentindo confortável, tende a entregar realmente uma performance melhor para esse investidor do que simplesmente falar, vou fazer o básico aqui para ti, porque para ele também fazer o básico, muitas vezes, o profissional não está exercendo aquilo que, de fato, é o papel dele, que é buscar, se não a maior rentabilidade, porque esse é um outro ponto que eu também sempre busco falar sobre, falo para os clientes, falo com o nosso time lá, que a gente tende sempre a querer entregar um grande resultado para o cliente, né? E às vezes o cliente não quer esse grande resultado, ele quer de fato uma proteção, ele quer de fato sim uma performance um pouco ali acima do mercado, mas se o profissional que está atuando, ele não tiver com esse pensamento alinhado com o cliente, ele tem uma grande possibilidade de, às vezes, não por maldade, não por estar fazendo algo em benefício próprio, de prejudicar o cliente. Porque ele falou, preciso entregar, na carteira do cara está dando 100% do CDI. Mas eu quero entregar 150%. Mas será que o cara quer 150 do CD? Será que se tu entregar 110, talvez ele não vai ficar satisfeito? Então, de novo, por isso que esse alinhamento, e aí depois, né, desdobrando isso, depois do alinhamento, essa diversificação,
ela é muito importante para que essa relação, de novo, siga com a confiança inabalada, e aqui eu não tô falando só de acertar, né? Tô falando de eventualmente tu errar, mas se isso estiver alinhado entre as duas partes, quando essa estratégia por acaso der errado, fala, olha, pô, lembra que eu te falei que tinha uma chance de dar errada, acabou dando aqui, mas, pô, a segurança, a carteira tá segura de outro lado. Então, acho que tudo isso facilita com que essa relação, enfim, seja benéfica para os dois lados e que ela dure aí a eternidade, pegue depois filhos, netos e tudo mais, né? Muito bom, muito bom. É interessante porque muita gente fala assim, eu entrego o que o cliente precisa, não necessariamente aquilo que ele quer, né? E aí é bacana essa fala sua, porque às vezes você está querendo entregar o que o cliente precisa, mas não é exatamente o que ele quer, né? Então você precisa também ter esse alinhamento para também não desvincular com aquilo que foi proposto, com aquilo que foi desenhado, com aquilo, inclusive, que gerou a relação de confiança entre vocês, né? Porque se você quebra a confiança, seja para mais ou para menos, acabou, né? Acabou o contrato de confiabilidade entre as partes. Perfeito, Lipe. Isso que tu trouxe agora é aquela coisa. Vamos lá, senta com um cliente que já tem um nível, né, de conhecimento, enfim, de acompanhamento de mercado melhor, e tu combinou com ele que, pô, ele queria ali dar um resultado entre 120 do CDI, por exemplo, e tu chega lá e tu dá 200 CDI, esse cara vai ter conhecimento suficiente e falar assim, peraí, isso correu risco demais, né? Exatamente. Tu acertou porque tu acertou ou porque tu deu uma sorte lá e se desse errado, qual seria o resultado disso? Então, eu acho que é isso que, pô, o profissional ele tem que entender e ele tem que estar sempre pensando nisso. Bom, beleza, eu tenho que fazer aquilo que de fato está alinhado com o que o meu cliente quer. Não vou tentar tomar risco a mais para de repente entregar um resultado maior, para não vou comparar daí com a concorrência. Acho que já passou a fase essa do compara e traz, que a gente brincava lá atrás. Pego do banco lá ou da outra corretora, compara e eu consigo trazer, porque isso é a coisa mais fácil de fazer, porque tu escolhe a janela que te favorece, tu escolhe os fundos que te favorecem, os títulos que te favorecem. Então acho que essa fase já passou e agora é muito mais de fato o alinhamento direto com cada pessoa, com cada nível de momento de vida, com cada perfil de risco. Por isso que a gente acredita muito nessa questão da proximidade lá e a gente não busca um crescimento, né, gigantesco, porque a gente entende que quando tu faz isso, tu perde essa conexão. E aí tu vira mais um no meio de um mercado onde tem muita gente, né, não entregando. Uma coisa que você citou aí, e isso ficou muito claro para mim, essa proximidade, essa conversa, essa entrega e essa confiança. Que nível que você vê que a gente tá, e aí em termos gerais, não dá para generalizar, todo mundo é assim ou todo mundo é assado, mas você acha que a gente está caminhando para cada vez mais ter esse nível de relação, esse nível de proximidade entre os profissionais do mercado financeiro e seus clientes? E pela outra parte, é isso cada vez mais que os clientes estão buscando na hora de encontrar alguém com quem possa compartilhar a vida financeira? Sim, acredito que sim, e eu acho que a evolução que o mercado teve, ela foi muito positiva. Todos os pontos, assim. Eu entendo que hoje o que o banco oferece, o bancão oferece, aquele bancão que já foi tão massacrado no nosso mercado, o que ele oferece hoje ele é muito melhor do que ele oferecia 7 anos atrás, quando o Rodrigo estava lá dentro. Então, beleza, o Rodrigo era um profissional que se dedicava, que buscava entregar para o cliente o melhor, mas eu não tinha as ferramentas, eu não tinha os produtos, eu não tinha a forma de apresentação que, por exemplo, hoje os bancos conseguem oferecer para o profissional que está lá dentro. Então, eu que nunca falei mal do banco, porque vim de lá, né, e sou muito grato a isso, hoje, ainda mais, eu valorizo o que os bancos montaram, e aí eu cito aqui, por exemplo, o Itaú, que é um banco que eu admiro bastante, o movimento que eles fizeram. Então sempre foi um pouco, né, precursor nessa parte de novidades. Eu acho que nos investimentos eles puxaram essa fila mais uma vez. Acho que hoje o Itaú consegue sim entregar uma boa capacidade lá de trabalho para um profissional atender um cliente bem. Claro, vai ter suas limitações, vai ter, como eu disse antes, eu tinha lá atrás, os de hoje também tem. Mas acho que eles conseguem entregar para o cliente na linha final algo muito melhor do que se entregava, por exemplo, há 4, 5 anos atrás. O que ajuda a fortalecer essa relação de confiança e não fica sempre com aquele sentimento, será que esse cara tá fazendo o que é melhor para mim, ou o que o banco tá mandando, ou o que é a meta dele? Acho que isso hoje ainda existe, mas é muito menor do que existia lá. Eu acho que no nosso mercado aí de assessoria, consultoria também a evolução foi muito grande, né? Acho que o grande player até então do mercado, que é a XP, ter concorrentes como o BTG também faz com que a coisa fique melhor. Acho que então todos esses movimentos, eu acho que tiveram agora, bancos evoluindo, outros players entrando no mercado da assessoria, como o BTG, como o Safra. Acho que isso fez com que, de fato, o mercado ficasse mais forte. E para o cliente final, a coisa melhorasse. Então, assim, o produto melhorou, o quanto é cobrado do cliente melhorou, o quanto o profissional consegue se conectar melhorou. Então, no fim do dia, acho que é um ganho grande. E vejo, sim, o cliente, né, a pessoa, o investidor lá na ponta, muito preocupado com isso. Com, de fato, entender, acho que
lá atrás não se olhava muito para isso. Assim, não sei te explicar muito bem por quê, talvez cultural mesmo, mas, tá beleza, tá lá o meu dinheiro, tudo bem, não vou cuidar. Acho que agora, de novo, redes sociais também, notícias profissionais falando sobre isso, faz com que o cliente se atente. Então, claro, ainda não é a grande maioria, mas uma boa parte hoje já olha para isso e já se preocupa. O que é bom. É bom para nós, por exemplo, que profissionais que fazem um trabalho bem feito, focado, acabam, né, assim, tendo benefício em prol daqueles que não olham para esses detalhes. Bacana que você falou da concorrência, né? A competitividade, ela acaba melhorando, né, o cenário todo, né? Ela acaba querendo extrair o melhor de você, o melhor do seu concorrente, e essa competitividade, o cliente não é bobo, ele vai procurar aquilo que tem o melhor custo-benefício para ele, o melhor retorno, e até mesmo nessa questão. Eu me lembro que não muito antigamente, né? Mas lá em 2010, 2008, antes efetivamente de ter uma competitividade tão grande, antes de muitas pessoas estavam falando de educação financeira, o pessoal falava, não, o que é bom para o banco é ruim para você, o que o gerente te indica não é bom para você, é melhor ter um assessor, é melhor ter alguém, um planejador financeiro, que ele consegue olhar um pouco mais das suas necessidades. E é interessante que quando você lembra da sua trajetória do Bradesco, né, da conversa com os clientes, pô, nem sempre é assim, né? Porque você tem uma competitividade. Se o cliente for embora do Bradesco, o Bradesco quebra, o Itaú quebra. Nem todo mundo é grande o suficiente para não estar sujeito a um movimento de mercado que possa capturar isso. E a gente viu a XP, BTG, né, Safra, entrando nesses caminhos e a competitividade trazendo uma boa relação entre, né, os entes assessores, entre os profissionais e o cliente final. É bacana ver que o mercado inteiro cresce nesse ambiente competitivo, né? Com certeza, até citando assim, essa tua fala, Felipe, se a gente for pegar, assim, vamos pegar o histórico de brigas que houveram entre esses formatos de atuação, né? Então, lá atrás nós tínhamos então os assessores batendo no banco, né? O banco é ruim, o banco, enfim, tá de olho no lucro dele, não tá pensando em ti, e isso foi um movimento, sim, que levou muito dinheiro, então, naquela época, muito mais a XP, que era quem, né, tava começando seu trajeto, puxou a fila, exatamente. Aí depois a gente revê um outro movimento aí, lá por 2021, eu acho, quando o Itaú botou o Ion de pé, que ele fez até propaganda, aquela polêmica, falou, o teu assessor tá ganhando em cima de ti, então, a gente muda de figura, né? Então, lá atrás, foi os bancos sendo atacados, tendo que melhorar, montando um negócio, aí atacando os assessores, né, porque aí, ele tá sendo remunerado, ele, né, o nosso formato é diferente, aí vem pro mundo dos assessores tendo que melhorar, né, tendo que evoluir, tendo que buscar outras formas de atender o cliente. Agora entra, a consultoria, agora a nova moda é a consultoria, batendo na assessoria, né, e aí, sim, não vejo que isso seja um movimento, por exemplo, eu vejo muito consultor hoje batendo em assessor, né, e eu não vi o movimento desse consultor virar um consultor e não, né, continuar como assessor, não porque ele acredite mais no FII fixo ou, né, que ele ache mais limpo. É porque hoje, basicamente, as consultorias, elas, assim, as principais hoje do Brasil, elas têm um formato de captação de cliente digital. Então, elas entregam pro consultor o cliente na mão, ele não tem que ter o esforço de captação, que hoje é a engrenagem principal, por exemplo, num escritório de assessoria, e é o mais difícil também, de fato. Então, a consultoria já entrega o cliente na mão desse consultor, ele vai atender. Então, hoje ele defende não, na minha visão, não porque ele acha que, de fato, a profissão, a forma de atuação de remuneração, ela é melhor para o cliente, é porque para ele é mais fácil, né? Porque até ontem ele era assessor, e aí, como eu te falei, aqui é muito mais sobre o profissional do que sobre a forma de remuneração desse profissional. Hoje eu fui bancário, atuei bem, tenho clientes até hoje comigo, hoje eu sou assessor, eventualmente o mercado pode mudar, eu posso virar um consultor, eu posso atuar como CFP, porque tenho a certificação, mas isso tudo, ou como eu vou me remunerar em relação a isso, não é o principal. É, de fato, o quanto eu vou entregar para o meu cliente se está alinhado com aquilo que ele quer. Então, toda essa mudança, todas essas brigas, essas polêmicas que vão surgindo no mercado, claro que no primeiro momento cria um estressinho ali, um contra o outro, mas no final do dia, ele faz com que o mercado evolua. Então, beleza, agora a briga é o consultor falando que o assessor recebe rebate, beleza, então agora o assessor vai ter rebate e FII fixo, fechou? Então melhorou, então o assessor agora ele não precisa ir para a consultoria, ele pode ficar na assessoria, tem os dois formatos, ele escolhe. E qual que é o meu papel em relação a isso? É mostrar para o meu cliente, olha, tu tem hoje esse formato aqui, que é o de onde tu paga, né, sobre a distribuição dos produtos, e tem esse outro aqui. Migrar desse para esse nesse momento para ti pode ser prejudicial, porque tu já pagou por esse. Então, quem sabe, com eventuais vencimentos ou com recursos novos, a gente começa a trabalhar uma carteira também com remuneração de FII fixo e
talvez ao longo do tempo a gente migre toda ela para cá, ou eventualmente fique com 2 carteiras. Então, acho que a nossa função ela é muito mais essa, é ver o que o mercado está acontecendo, o que está se dizendo, e ver de que maneira a gente pode melhorar para entregar, no final, algo melhor para o nosso cliente e tentar fugir dessa questão lá do conflito de interesse, que vai existir sempre, qualquer profissão existe, a nossa ainda mais, mas é demonstrar essa relação de confiança lá para o cliente na ponta final. Muito bom. Rodrigo, o papo tá muito bom, viu? Mas eu preciso fazer um intervalo, daqui a pouquinho a gente volta com o nosso Papo de Dinheiro. Hoje, recebendo aqui o Rodrigo Azevedo, planejador financeiro, sócio fundador da GT Capital. Depois do intervalo, esse papo continua. Fica com a gente. Estamos de volta aqui, Papo de Dinheiro, hoje recebendo o Rodrigo Azevedo, planejador financeiro, sócio fundador da GT Capital. No primeiro bloco a gente conseguiu fazer um apanhado bem bacana, saindo do planejamento financeiro, reserva de emergência, capital de giro, indo até a relação de confiança, confiabilidade entre o assessor, entre o gerente de banco, entre o profissional do mercado financeiro e o seu cliente. Eu quero resgatar um pouquinho de cada coisa que a gente falou, Rodrigo, principalmente porque quando lá no comecinho você falou, né, sobre tudo que aconteceu, desde a pandemia, tragédia lá no Rio Grande do Sul, a importância de se ter um suporte financeiro, seja na PF, uma reserva de emergência, seja no PJ ali, uma reserva para um fluxo de caixa, alguma coisa assim. Você passou a questão do crédito, né, de rever algumas estratégias, de repensar no seu negócio num ambiente um pouco menos simples e fácil, né, num ambiente mais turbulento ali. Queria que você falasse um pouquinho sobre essa relação e essa conversa que você teve, ou o time da GT teve com o pessoal lá no Rio Grande do Sul. O que foi importante, né, nessa questão do crédito? O que as pessoas procuraram? O que foi possível oferecer nesse ambiente, até como pensamento, né, de reestruturação, de revisão de negócios e de início, né, de um novo planejamento, de uma outra fase, se a gente pode dizer assim, dos negócios das pessoas por lá? Perfeito, acho que foi um ponto que foi um diferencial grande, assim, eu cito a GT porque estou dentro dela, mas assim, já sei de vários outros escritórios, enfim, profissionais que seguiram por esse caminho também, que foi basicamente, claro, no primeiro momento se colocar à disposição, né, de quem passou por isso lá, e no segundo momento, quando as coisas estavam um pouco mais ajustadas, de fato participar das decisões estratégicas a partir de agora. Acho que a gente já vinha trabalhando isso de uma maneira um pouco mais tímida, mas já oferecendo uma participação como se fosse de fato um consultor externo, como sendo, né, alguém participando de algumas decisões financeiras ao lado, claro, do dono da empresa, do CEO, do CFO, do diretor financeiro, para trazer um pouco da nossa expertise de mercado para tomada de decisões, né? Como eu também comentei ali no início do nosso papo, muitas vezes o empreendedor ele domina muito o mercado dele, ele sabe, né, como funciona o mercado, os concorrentes de maneira na vírgula, mas muitas vezes, até por não ter precisado, ele não sabe de que maneira ele pode utilizar o crédito ou algumas decisões financeiras para melhorar o seu negócio, seja para melhorar a questão de investimento, seja para uma recuperação, como foi o nosso caso específico, ou às vezes, muitas vezes, até para melhorar a margem do seu negócio com algumas mudanças. Então, hoje, e é claro, através hoje, principalmente do BTG, que é o nosso principal parceiro, mas com uma prateleira que tem vários outros parceiros, aqui eu posso citar o Banco ABC, o Banco Decoval, algumas gestoras, hoje a gente consegue atuar basicamente em toda e qualquer necessidade que o nosso cliente, pessoa jurídica, venha a ter. Então, cito aqui desde algo, né, que muitas vezes não se pensava, por exemplo, que um escritório de assessoria poderia fazer, que é a folha de pagamento. Então, hoje, através do BTG, a gente tem uma solução de folha de pagamento para o nosso cliente, pessoa jurídica, que atende muito bem, uma conta banking, pessoa física, sem custo, funcionário fica muito bem atendido. E de outro lado, como tu bem trouxe, essa questão de um momento de emergência é levar para ele possibilidades de crédito, seja crédito subsidiado para quem estava em zona alagada, por exemplo, e hoje a gente já conseguiu uma liberação, liberamos alguns já no mês agora de julho e tem mais alguns para ser liberado em agosto, seja levando uma otimização de caixa, por exemplo, mas eu acho que o principal disso tudo é que no momento que o cliente de fato se abre a conversar contigo, a te colocar na mesa, né, a nos colocar na mesa sentado com ele, o potencial de ganho que ele tem, porque aí
acho que foge um pouco do que, às vezes, uma visita de um profissional do mercado financeiro acaba sendo uma coisa meio protocolar. Porque assim, vamos lá, eu vou prospectar um cliente, eu vou sentar com ele, vou perguntar algumas coisas, eu já vou ter meio que um direcionamento de ou oferecer um crédito ou tentar mostrar uma melhoria de caixa para ele, mas eu não sei dos detalhes, né? De eventualmente uma máquina que ele quer comprar, uma proteção que ele precisa fazer de câmbio, enfim, aí uma economia de energia elétrica, por exemplo, através de um mercado de energia livre, que o BTG hoje é um dos principais players do mercado. Então, quando eu consigo sentar na mesa, digamos, do mesmo lado, participando das discussões com ele, abre a cabeça. Hoje, por exemplo, eu não sou o sócio que toca essa área na GT, a gente tem lá hoje o Cassiano, que é o responsável por isso. Eu brinco, se o Cassiano senta na mesa desses empreendedores, ou enfim, da parte financeira da empresa, com certeza ele consegue levantar 2 ou 3 soluções que, se não são para hoje, são para um eventual, né, plano que a empresa tem, ou seja, para uma melhoria. Então, hoje eu vejo que essa mudança que o mercado fez com que hoje a gente não foque somente na parte de investimentos, que na verdade hoje virou um pouco de commodity, então meio que todo mundo tem a mesma coisa. Eu acho que o grande diferencial está em tu conseguir essa liberdade, essa confiança do teu cliente, pessoa jurídica, focado, de sentar na mesa e ele te ver do mesmo lado da mesa que ele. Então, assim, o profissional que vai, por exemplo, eu preciso tomar um crédito, a pessoa jurídica, ela não tem amor a banco, né? Então, assim, ela vai aonde? Ela vai onde tiver o dinheiro mais barato, segurança, é claro, onde ele consiga dar as garantias. Então, o nosso papel hoje é muito disso. Precisa de um crédito? Beleza, deixa eu achar aqui no mercado qual é o melhor formato de crédito. Teve cliente nosso que não sabia que poderia pegar, por exemplo, a assistência agora por causa da enchente. Então, foi uma solução que a gente levou. Tinha outro que achava que conseguia, mas pelo CEP acabou não pegando. Então, de que maneira eu faço com que eu leve uma solução para ele? E aí, de novo, tendo uma prateleira hoje de parceiros grande, como a gente tem, a gente consegue personalizar isso e entregar para ele algumas opções e, de novo, aí ele vai escolher aquela que ele entende ser melhor para o negócio dele. Ô, Rodrigo, hoje a gente discute bastante, fala de cenário macro, né? Fala de juro mais alto, fala de possibilidade até mesmo da gente ter uma taxa de juros básica da economia até um pouquinho mais alta, dependendo de como andam as conversas aí em relação à fiscal, em relação ao Banco Central do Brasil. O crédito hoje está bastante aquecido, seja porque o Brasil está aquecido, potencial de crescimento econômico, baixo desemprego, possibilidade de crescimento, mas ainda tem esses entraves de talvez uma taxa de juro mais alta. Nesse sentido, até a parte da concorrência que a gente estava falando no bloco anterior, também acaba estimulando e ajudando na liberação do crédito, em conseguir um crédito mais barato para os clientes, para os empresários. Existe um receio de que talvez essa questão da taxa de juros possa ser um impeditivo nessa concessão do crédito ou até mesmo na utilização dele para uma expansão, um crescimento, uma geração de mais negócios e investimentos por parte desse empreendedor? Acho que tem um impacto sim, Felipe, mas de novo aí, quanto mais detalhes tu souber sobre essa empresa, sobre os planos dela, mais fácil fica de tu identificar possibilidades mais baratas de crédito. Então, claro, uma vez que a gente volte para um cenário de alta de juros, que a gente já começou a voltar a falar, isso, de certa forma, sim, tende a impactar o mercado de crédito. Mas, de outro lado, se eu conseguir identificar alguma possibilidade de um crédito, seja um crédito subsidiado, seja eventualmente um crédito com alguma garantia que a empresa tenha a dar, eu consigo melhorar um pouco essa relação ali, né, de quanto vai ser pago, se de fato precisa. O que a gente tem visto muito, e tem sido também um foco de atuação grande nosso, como eu falei, essa questão de estratégia, é mostrar muitas vezes para clientes que não estavam acostumados com a tomada de crédito, o quanto pode ser, sim, estratégico tomar crédito às vezes, ou tomou um crédito no passado, o quanto daqui a pouco é estratégico tu não pagar, não antecipar o pagamento dessa dívida e tu manter um caixa forte com uma taxa de juros então, de remuneração de caixa ali alta. Então, eu vejo que, enfim, acaba assim tendo um impacto e aí deixa o nosso trabalho mais importante, mais difícil também, claro, mas mais importante para aquilo que a gente se propõe a fazer, né? Que é, de fato, melhorar ali o resultado desse nosso cliente pessoa jurídica. E aí eu vejo que ali a gente tem, nesse cliente pessoa jurídica, a gente tem um poder de demonstração de resultado muito maior do que o da pessoa física. Enfim, a pessoa física assim, investimentos, ok, tá ali, a taxa de juros está alta, o cliente também acaba ficando meio acomodado, mas na pessoa jurídica, quando, por exemplo, tu senta com um diretor financeiro da empresa, e aí eu vou citar aqui, por exemplo, eu falei, economia de energia elétrica, tu leva para o cara uma solução que dá de 20% a 30% de economia de energia elétrica para a empresa dele. E aí ele pega essa informação e leva para o CEO e fala, CEO, olha o que eu consegui aqui no mercado.
Então, no fim do dia, tá todo mundo ganhando. Ele se valoriza como profissional lá dentro da empresa, no papel dele. Nós levamos uma solução para a empresa que tende a fazer ela, se não fidelizar, mas ficar mais próxima de nós. Então, de novo, acho que a nossa maneira de impactar o cliente ela acaba sendo maior, mas, como eu te falei, é mais difícil, né? O nosso trabalho é bastante complicado, a concorrência é grande também em relação a isso. Mas, enfim, é algo que eu vejo que está evoluindo bem. Você falou de PF e PJ, né? Essa diferença. Até uma percepção de uma estratégia, de uma alavancagem, essa tomada de crédito para, enfim, para crescer patrimônio, para diversificação e tudo mais. Para PF também acaba sendo válido, Rodrigo, até pensando, né, nessas mudanças e crédito, porque está muito aquecido e a pessoa física consegue também fazer uma diversificação do seu portfólio, mas na parte estratégica de crédito, a pessoa física também consegue fazer algum movimento nesse sentido ou é um pouco mais difícil justamente por conta dessa natureza da pessoa física mesmo? No nosso caso, não é tão forte esse movimento de pessoas físicas, né? No nosso caso, a pessoa física acaba demandando crédito muito em questões emergenciais, né? E aí é um crédito diferente, muitas vezes um crédito atrelado a uma garantia líquida. Então, hoje lá, o que a gente tem, por exemplo, pegar esse ano, né, a gente está falando de basicamente clientes que tomaram crédito de pessoa física, foram clientes que deixaram como garantia investimentos, né? Mas por que isso? Porque muitas vezes, se for se desfazer dessa carteira de maneira antecipada, são carteiras, né, de títulos de médio e longo prazo, se for se desfazer desses títulos para gerar liquidez, tu vai ter algum pênalti, né, tu vai ser penalizado, vai ter deságio, então acaba usando ali o crédito colateralizado, né? Eu deixo meus investimentos em garantia, consigo a tomada do crédito, resolvo a minha urgência aqui e ali na frente eu vou pagar. O que é legal, que assim, é diferente do que, por exemplo, a gente tinha lá na época do banco onde eu trabalhei, é que hoje é muito mais, de fato, personalizável, né? Então, assim, eu posso escolher quando eu vou pagar a primeira parcela num prazo diferente, eu posso escolher de que maneira eu vou pagar os juros, né? Então, hoje é possível, através da estrutura, por exemplo, do BTG, que é o nosso principal parceiro para esse lado, de pessoa física de crédito, personalizar um fluxo de pagamento, por exemplo, para a pessoa física que atenda a necessidade dela. Como eu disse, no nosso caso, muitas vezes é urgência, assim, alguma coisa que não estava prevista, algum pagamento, algum desencaixe, e aí ele tem que fazer algum movimento para suprir isso, mas não tanto em questão de, enfim, de alavancagem, isso a gente não vê tanto nesse mercado de pessoa física, né? E aí, como estratégia de investimento, né? A gente estava falando do mercado aquecido de crédito, talvez para você tomar, mas para você investir, deixar o dinheiro rentabilizando para a pessoa física, esse mecanismo, essa classe de ativo, acaba sendo mais atrativa nesse momento. Perfeito. Aí inverte o jogo, né? Aí inverte porque aí, para as empresas, muitas vezes, como até comentei contigo, eles acabavam não dando muita importância para o caixa, e algo também é um trabalho que a gente acaba fazendo quando a gente senta na mesa com esses empresários, é demonstrar o quanto com uma simples ajuste em relação a onde o caixa dessa empresa está alocado, pode se gerar um resultado relevante ali, mensal ou anual para a empresa, sem correr risco nenhum, simplesmente mudando o tipo de produto que está sendo colocado, eventualmente a instituição onde isso está sendo alocado também. Então, para a pessoa jurídica isso não era tão trivial, eles não davam tanta importância, acho que passam a olhar agora um pouco mais, enquanto para a pessoa física é o principal, né, onde eles hoje mais se utilizam da gente, é para o lado da montagem, enfim, assessoria na carteira de investimentos. E também, temos um momento super propício em relação à taxa de juros e até a produtos que estão sendo oferecidos para montar carteiras fortes, enfim, com resultados relevantes também, desde que alinhados de novo lá com o perfil dele, né? Muito bom. Ô, Rodrigo, tava até pensando aqui, né, porque tem muita coisa a respeito de planejamento financeiro com mais longo prazo, e agora a gente trouxe um pouquinho essa visão pro curto prazo, para aquilo que aconteceu, para aquilo que está acontecendo ainda na questão lá do Rio Grande do Sul. Como você está lidando com o fato de que muitas pessoas começam a já pensar mais no longo prazo, começam a procurar, começam a entender essa mudança até mesmo de uma percepção, de um paradigma, olhando mais para o longo prazo. Quem não começou, quem nunca pensou, quem nunca imaginou em fazer movimentos como esse e está chegando para te procurar? Qual que é a sua percepção, qual que é a sua orientação
para esse primeiro momento? O que faz? Por onde que começa? Por onde que olha? Já começa pensando, vou tomar crédito, vou investir em crédito, vou fazer minha reserva de emergência, vou pensar no que nesse momento para dar esses primeiros passos, para cheguei na mesa de conversa com o time do Rodrigo. O que eu faço? Legal. Acho que essa é uma mudança super importante que está acontecendo. Acho que somos parte disso, né? Quando a gente se propõe a sentar aqui e falar um pouco sobre isso, acho que a gente está impactando as pessoas. Eu vejo que é um movimento que eu sempre busquei, que eu acho que se a gente alcançar esse nível, né, de consciência nas pessoas e papos, né, em relação a dinheiro e a longo prazo, chegaremos num nível ótimo de evolução na parte de finanças pessoais e finanças como um todo dentro do nosso país. O que eu vejo já, e assim, eu consigo notar, assim, para mim é claro, o nível de conversa que existia, por exemplo, há 5, 6 anos atrás, quando um amigo, por exemplo, vou pegar um exemplo bem básico, quando um amigo me via e vinha falar comigo, que aí sempre era aquela coisa, mas qual que é a ação que eu compro, qual que é aquilo, como é que eu vou dar porrada, hoje é uma outra conversa. E, isso com certeza é fruto de uma evolução do mercado, de pessoas falando sobre isso, de notícias, do que a gente passou de eventos também traumáticos, mas eu já vejo que o papo é hoje. Hoje ninguém, assim, dificilmente chegam para mim pedindo ação do dia, né? Cara, o que eu posso fazer? E aí, eu sempre costumo falar, assim, acho que quem hoje tem uma situação que eventualmente tem uma dívida, o primeiro passo é tu resolver a tua questão da tua dívida. Se for uma dívida cara, dar um jeito de ou baratear ela ou resolver o mais rápido possível, porque também não adianta daqui a pouco tu ter grandes planos de investimento se de um outro lado tu está sendo, né, assim, penalizado por uma taxa de juros alta, por exemplo. Vencido isso, ou se não vencido isso, pelo menos organizado isso, o passo que eu sempre digo também é a parte de organização das finanças, né? O básico do básico é tu fazer o teu orçamento financeiro mensal, tu olhar de fato, beleza, quanto eu ganho, quanto eu gasto, assim, parece básico falando, parece tão simples, mas é de onde eu acredito que parte a organização financeira de uma pessoa. É de fato eu entender o quanto eu ganho, o quanto eu gasto, aonde esse dinheiro está indo, porque a gente é muito visual, né? Então se a gente vê para onde está indo, a gente consegue atuar. Se a gente não vê, a gente fica sempre naquela, eu acho que eu gasto com isso, eu acho que eu gasto com aquilo, e de fato a gente não consegue mudar. Então, quando eu olho para o lado das finanças pessoais, eu tento demonstrar sempre no primeiro papo, é um pouco disso. Vamos organizar esse primeiro ponto, até antes de tu começar a pensar em comprar uma ação, em fazer uma reserva de emergência, mas organiza isso para que isso de fato seja uma mudança na tua vida, e não simplesmente uma decisão que, aquela coisa, vou fazer academia, e aí, passou uma semana, quer saber, nem quero mais fazer academia. Então, cria o hábito, muda isso, tu tem que mudar isso dentro da tua cabeça, tu mudou isso, aí tu começa a evoluir. Então, beleza, eu organizei a minha parte de ganhos e gastos, aí, tô começando a poupar, aí poupar, né, ali é aquela coisa do pague-se primeiro, então, recebi o meu recurso, uma parte já vai para me pagar, seja quanto for, então, R$50, R$100, então, vou tirar já na largada, porque é aquela coisa, né, se a gente não tira no início, no final nunca vai sobrar, porque a gente sempre vai achar que dá para gastar esse recurso, e a partir daí, aí sim, começar a investir. Então, nesse tempo, que é um tempo de preparação entre reorganizar as finanças e começar a poupar, já, paralelo a isso, começa a dar uma estudada, olhar para o mercado. Então, como a gente falou, hoje tem conteúdos, pegar só papo de dinheiro, pegar os últimos 15 episódios, tu tem um MBA de graça, né, disponível no YouTube, no canal para assistir, na TV para assistir, e tu já consegue ter uma base maior para quando tu der o próximo passo, que é o de investir, tu já está mais preparado. Então, acho que hoje, sim, o quanto é difundido esse assunto, ele facilita muito para a pessoa que de fato quer ter essa mudança, mas aí também vem esse ponto de querer essa mudança, né, que acho que é onde a gente tem que tentar atingir ao máximo as pessoas ao nosso entorno. Legal que você falou, né? O pessoal não tá querendo saber a ação, tá querendo outras coisas, tá com outro tipo de pergunta. E aí eu volto para uma das primeiras coisas que você falou. Tá com 18 anos de mercado, né? Atingiu a maioridade, inclusive. Evoluímos então, né? Pelo menos a gente pode olhar para trás no espelho retrovisor e falar, já até aqui onde chegamos, evoluímos. Daqui para frente se espera que talvez essa evolução seja até um pouco mais rápida, mais ligeira, e a gente consiga incutir na mente do brasileiro e colocar na cabeça do brasileiro essa importância da educação financeira, Rodrigo? Com certeza, eu acho que foi uma evolução gigantesca, né? Acho que se olhar para trás, tudo que mudou e o quanto foi melhor para investidor na ponta final,
ele é significativo, mas eu acho que quando olho para frente, eu vejo que isso tem uma tendência a ser muito melhor e muito mais rápido, né? Então, se talvez demoramos 18 anos para viver o que eu vi, né, que o mercado passou até agora, talvez vamos ter evoluções muito maiores em 1, 2, 3 anos. Acho que temos aí a tecnologia a nosso favor, né? Ontem, inclusive, fiz uma imersão lá no Google, muita inteligência artificial. Então, assim, quando eu olho para isso e tento fazer um paralelo com o nosso mercado, eu sei que, enfim, já está bastante atuante no nosso mercado essa questão, mas quando eu penso nisso e conecto a questão da educação financeira, eu vejo o potencial, então, que a gente tem de, aquilo que hoje é o Rodrigo e o Felipe falando, amanhã vai ter uma inteligência falando por nós, atingindo muito mais pessoas. Então, eu acho que sim, a gente tende a evoluir muito mais. Como a gente falou diversas vezes durante o nosso papo aqui, todas essas novidades, que no primeiro momento criam um casinho, criam uma discussãozinha, no final do dia melhora para o investidor na ponta final. E eu acho que o mercado está caminhando cada vez mais para isso. Acho que a gente sempre fala, a gente está atrás em relação aos Estados Unidos, em relação ao mundo, mas estamos fazendo o nosso trajeto, estamos melhorando e com certeza amanhã o investidor vai estar melhor do que ele está hoje, como ele está muito melhor do que ele estava 18 anos atrás, quando eu entrei lá no Bradesco, né, começando a minha carreira. Muito bom. E como você falou da inteligência, talvez daqui a alguns meses, daqui a alguns anos, a gente possa voltar a bater esse papo, Rodrigo, e ir trazendo esses incrementos aí, essas melhorias que a gente viu. De agora, quero agradecer, obrigado mais uma vez por estar aqui com a gente, sempre muito bom poder contar contigo aqui, você que não é a primeira vez no canal, mas no papo é a primeira vez, então deixa pro pessoal aí suas considerações finais e como que o pessoal te acha, como que o pessoal consegue um contato aí com você, com o time da GT. Maravilha, Felipe, te agradeço mais uma vez, a ti, a toda a equipe aqui, sempre um prazer vir aqui, gosto muito. Sempre que venho a São Paulo, né, se tiver oportunidade, já deixo aqui em aberto para participar. De novo, tenho dentre as coisas que eu busco fazer na minha vida, no meu dia a dia, é impactar o maior número de pessoas com aquilo que eu vivi, com o meu conhecimento. Fico à disposição, então, meu Instagram é Rodrigo Azevedo GT. Tem um trabalho que eu costumo fazer também dentro do LinkedIn, então Rodrigo Azevedo no LinkedIn. Toda sexta-feira eu posto um texto lá falando um pouco da minha experiência. Então, fico também à disposição, caso queiram me procurar para bater um papo, seja sobre carreira, profissão no mercado financeiro, forma de atuação, finanças pessoais, como começar. Os 2 canais são os principais hoje que eu acabo respondendo. Fiquem à vontade. Muito obrigado. Muito bom, valeu. Rodrigo Azevedo, ele que é planejador financeiro, sócio fundador da GT Capital. Obrigado mais uma vez e até a próxima. Obrigado. Valeu, é isso aí, pessoal. E o Papo de Dinheiro vai ficando por aqui. Obrigado pela audiência, obrigado pela companhia. Todas as semanas a gente trazendo aqui nomes do mercado, nomes da educação financeira, para você ter um pouquinho mais de familiaridade, conhecer um pouquinho mais a respeito desse universo. Afinal, Papo de Dinheiro, o seu podcast, seu programa de educação financeira e finanças pessoais. Na próxima semana, claro, mais convidados, mais Papo de Dinheiro. Por enquanto, vou ficando por aqui. Forte abraço, até a próxima semana. Tchau, tchau.